bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. E sim, eu tô hosteando um podcast sobre um filme da Marvel, porque o mundo dá muitas voltas. Mas eu estou aqui com gente nova da nossa equipe do Bolsa Nerd. Uma delas eu acho que é a Marvete do rolê. É aquela que escreve os posts de teoria da Marvel, assim, ai, que saudade, a Marvel e eu, taraná. E a Milena, oi Milena. Oi todo mundo. Aí eu chamo ela de Mi, mas é porque eu já me dei essa liberdade. E temos também o Ricardo. Vocês acham que nunca viram nada dele, mas é porque ele trabalha nos bastidores. Ele é tipo o Gabriel, o Diego, sabe? A Tardes, que assim trabalha e ninguém vê. Então, ele faz a edição de vídeo, ajuda em edição de áudio, essas coisas todas. Alô, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou honrado em estar aqui hoje. Eu te chamei no pressuposto de que você também gosta de filmes da Marvel. Amo esse universo inteiro e fui ver o primeiro Homem de Ferro no cinema e não me esqueço até hoje. A gente vai fazer uma review com spoilers de Vingadores Ultimato. A gente vai dividir o filme em atos. Assim, o primeiro ato eu perdi praticamente inteiro, porque eu cheguei 40 minutos atrasada no cinema. Eu sei o que aconteceu. Então me contem vocês que assistiram o filme desde o começo, do primeiro ato, o que é que as impressões de vocês, reações, me falem vocês. O filme já começa dando um chute no seu estômago, né? Ele já começa com a cena do Gavião Arqueiro com a família dele, tendo um dia muito agradável, assim. Inclusive a filha tá treinando com arco e flecha, e isso abre muitas possibilidades pro futuro. E acontece o estalo do Thanos bem nessa hora e, já começa assim a cena, porque ele faltou muito no outro filme, né? Foi o único Vingador, clássico que não tava presente. Eu achei que o primeiro ato, assim, logo que começa, é uma cena que ninguém esperava começar daquele jeito. E até essa parte do Gavião Arqueiro, quando passa essa cena e já vai para os Vingadores que estavam em Guerra Infinita, também não foi uma coisa que eu esperava que fosse um filme que começasse logo após Guerra Infinita mesmo. Que, ele foi assim, cronologicamente, acabou Guerra Infinita e já começou essa parte do Endgame. E eu não esperava por isso, eu achei que eles iam fazer já começar depois de um tempo, ele já se recuperando. Então pra mim realmente foi um soco no estômago que eu não tava esperando. Sim, e eu quero dizer que o Gavião Arqueiro teve um arco muito bacana nesse filme, né? Que ele sempre foi um personagem muito largado, e nesse filme ele teve um papel muito importante da história dele, sabe? Ele realmente dividiu o protagonismo, assim, com outros personagens. Concordo. Uma responsa em vários momentos do filme, assim. A carga dramática também. Então ele teve um papel muito importante. O primeiro ato também, que os trailers, eles dão a impressão que o Tony Stark ali com a Nebulosa, já acha que eles vão ficar um tempo lá presos na nave. Só que acaba sendo bem mais rápido, assim, o filme já começa no acelerado, a Capitã Marvel vai lá, surge assim e resgata ele. Sensacional. Tem uma coisa meio bíblica até, né? Porque primeiro você vê o começo de interação do Tony Stark com a Nebulosa, ela que é aquela personagem distante, assim, e você vê eles dois convivendo, e ela tem um certo mínimo de empatia por ele. E tanto que aquela cena que ele coloca ela na cadeira, ela coloca ela na cadeira, meu Deus, sensacional. E aí aparece aquela luz batendo e a Capitã Marvel sendo a salvação dos dois. É meio bíblico até, né? Tipo aquela luz chegando, assim, ela de cima. Então eu achei incrível. E a cena dele chegando na Terra também pra mim foi incrível, assim, partiu o coração. Você já chega no Capitão América e fala assim, poxa, eu perdi o garoto. Aí essa hora você já tá assim, mano, eu vou chorar mais cedo do que eu pensava, eu não creio. E já parece que já dá uma ideia de reconciliação entre os dois, né? Eu adoro que quando ele chega, o Stark, ele tá revoltadíssimo com o Capitão, né? Ele fala assim, quando eu queria botar as armaduras em volta do planeta, você não quis, porque ia cortar a liberdade da população, e no final, se ele tivesse feito isso, talvez as coisas tivessem sido bem diferentes, né? É legal porque ele tá fraco, ele tá debilitado na série dos Vingadores. Você vê o Tony Stark completamente debilitado, e é uma coisa que você não vê ele debilitado fisicamente em outros filmes, quase, né? Ele faz as cirurgias e tudo, e ele chega a ficar doente no Homem de Ferro 2, porém, naquele estado, ninguém nunca viu. E ele fica irritado,
ele se irrita com o capitão e o capitão só escuta porque ele entende todo o sofrimento do Tony ali naquele momento. E aí, quando ele tira todos os negócios de soro e tira o negócio do Homem de Ferro, que eu esqueci o nome agora, do peito, e entrega e cai no chão, mano. Nossa! Quer se recompor há um tempo? É que foi de partir, assim, porque você viu, pra mim, ver o Homem de Ferro naquele estado, como eu já disse em alguns posts meus, ele é meu personagem favorito, né? Pra mim foi, assim, um choque. Ver o Capitão América entendendo toda a questão e até mesmo concordando minimamente, acreditando que se ele estivesse lá junto com ele, você vê pelo rosto dele que ele também tava sofrendo, que ele tava entendendo o Tony. Então eu acho que ali foi o princípio da reconciliação dos dois. E aquela mistura de culpa também, porque se eles não tivessem tretado na época ali dos eventos de Guerra Civil, acho que nada disso teria acontecido. Eles estariam juntos na Terra. Quando o Thanos chegasse, ia todo mundo se juntar, desenvolver um plano e acho que eles conseguiriam derrotar ele. O filme ele desenvolveu muito bem toda a trajetória do universo Marvel até aqui, porque a gente vê que essa treta do Capitão América e do Homem de Ferro não foi tipo uma treta de uma coisa basiquinha, sabe? Mas que foi algo que afetou mesmo a vida deles. Que foi uma separação desconfortável e dolorosa pra eles. E o filme ainda mostra isso. No próprio Guerra Infinita, o Tony Stark ele tá com acesso ao celular que chamaria o Capitão e ele dá pro Bruce fazer isso. Ele não tem coragem. Mistura de ego e culpa dos dois lados. Isso que é legal. O Tony claramente sente culpa, principalmente dá pra perceber, acho que no filme do Homem-Aranha, né? Que ele sente culpa de tudo que aconteceu, não só na Guerra de Ultron, mas também na Guerra Civil. Ele joga isso em cima do Homem-Aranha, numa esperança de que ele seja melhor, né? Que ele fala, eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja melhor que eu. E nesse primeiro momento eles já se reúnem, você percebe que o filme ele não vai da barriga, ele vai pisar no acelerador. E logo no começo eles já localizam o Thanos, o Rocket Raccoon faz lá uns esquemas pra localizar o poder das joias e ver que ele tá em um planeta lá, que ele usou o poder recentemente. Então eles se juntam assim, desfalcados mesmo, e vão pro combate, dessa vez com a Capitã Marvel, que não pôde enfrentar o Thanos no Guerra Infinita, e agora ela tá junto, e você fica assim, poxa, mesmo assim eles estão desfalcados, será que eles vão chegar lá e conseguir derrotar o Thanos? Eu, pra ser sincero, achei que eles vão levar uma porrada colossal, sabe? Mas é uma questão do Thor também, e eu acho que ele é um personagem que foi muito bem construído em Guerra Infinita, e eu já não curti tanto o desenvolvimento dele no Endgame. Porém, aquele ódio que ele mostra na hora que ele vai com o Thanos é tipo incrível. E eu acho que além disso, é porque o Thanos ele já tava de tipo, eu cumpri minha missão. Ele já não ia mais. O cara tava aposentado. É. Então, pra ele, sabe, não, ele já não tinha mais por que lutar tanto. Então, ele tinha vencido. Uma coisa que eu acho legal é que eu vi uma galera, um grupo de pessoas reclamando do Thanos nesse filme, que falaram que o Thanos ele não é tão legal, não é tão forte, ele não é tão foda como foi no Guerra Infinita. E eu acho que ele, quando os Vingadores chegam na casa dele, ele tem uma fala que é sensacional. Que é que ele destruiu as joias porque ter elas com ele é como se fosse o poder corrompendo ele, tá ligado? Que nem a maçã proibida. E é muito legal porque o Thanos, eu vou chamar ele o Thanos de 2014, que é o Thanos que acaba sendo o grande vilão do filme mais pra frente, que depois que ele vê que o Thanos do universo inicial, original, conseguiu reunir as joias e conseguiu cumprir o objetivo. É engraçado que esse Thanos de 2014 ele é corrompido exatamente por isso. Ele vê que conseguiu e ele se corrompe porque ele continua indo atrás do poder das joias e ele perde todo o respeito que ele tinha, porque o Thanos sempre se mostrou um adversário muito respeitoso. Inclusive ele promete poupar o Tony Stark se o Doutor Estranho der a joia do tempo. Mas depois ele, do meio pro final do filme, ele já vira e fala que vai destruir com vontade mesmo. Ele vai gostar de matar as pessoas, sabe? E eu acho que isso é um detalhe muito legal pro personagem. Mostra a faceta do Titã louco mesmo. Que o Thanos original, ele tava certo. Que aquele poder ia corromper. E acaba corrompendo ele mesmo no universo de 2014. Eu achei isso genial. É uma sacada perfeita e muito sutil dos roteiristas. Eu achei engraçado porque os irmãos Russo, né? Eles falaram muitas vezes várias coisas sobre o filme que na realidade não eram verdade, né? Eles acabaram tentando despistar a gente.
Mas teve uma coisa que eles falaram que era real, que o Thanos, na realidade, não era muito o principal vilão do Endgame, né? Não foi. Ele mesmo só aparece no final. É sim, o desenvolvimento dele fica muito mais reduzido do que no... Uma coisa que eu gostei é que, assim, voltando pro primeiro arco, né? É que ele mostra, mesmo depois deles terem conseguido matar o Thanos e tudo mais, e aí ele faz aquele filme de 5 anos, é que mostra, através de cada personagem, como as pessoas lidam com o luto, né? De uma maneira diferente. Por sinal, eu não imaginava que ia passar tanto tempo, sabe? Que foram 5 anos. Eu também não. E foram 5 anos que passaram mesmo, e que não iam voltar. O filme deixou isso bem claro, sabe? Tipo, poderiam desfazer o que foi feito, mas não iam poder desfazer esses 5 anos que passaram. É legal que os personagens tiveram que viver com essa culpa de terem errado também, né? Aí teve essa passagem de tempo, né? Eu acho que a Scarlett, ela tava sensacional, assim, nas emoções dela, sabe? Aquela hora que ele fala que é o Clint, e tipo, que você vê que ela, tipo, começa a comer, assim, eu achei muito boa. Eu gostei que foi uma faceta que a gente nunca viu de alguns heróis, né? Igual a Viúva Negra, ela sempre teve aquela compostura toda dela de espiã. E quando mostra essa cena, mostra ela já com o pé em cima da mesa, fazendo um lanche de sanduíche de manteiga de amendoim. Mas mesmo assim, ela tava ali conectada com todo mundo, perguntando o que estava acontecendo, tentando ajudar o mundo. Enquanto o Capitão América estava tentando ajudar as pessoas mesmo, que era o que ele fazia, era ajudar a montar grupos de apoio. O mais engraçado é aquela cena lá que o Capitão América tá fazendo aquela roda lá de conversa. Tem o diretor, que ele tem uma pequena participação no filme, e o Jim Starlin, o criador do Thanos, ele também tá nessa cena. Ele é o carinha careca com uma barbichinha e, putz, eu acho essa homenagem muito legal também. Esse easter egg maravilhoso aí, cerejinha, assim. O Capitão América fazendo isso, a Viúva Negra tentando ainda ajudar o Tony Stark seguindo a vida dele em frente, tendo a família que ele queria, né? E o Thor completamente depressivo e bêbado, né? É porque, assim, imagina o Thor, cara. Ele disse assim pra ele: se você tivesse mirado na cabeça, talvez você teria tido uma chance. Aquela frase deve ter perseguido ele, sabe? Não, com certeza. Não, eu gostei, assim, em partes eu gostei, porque se for parar pra ver, é uma faceta do luto, né, mesmo, que o Thor passa. Eu digo que eu não gostei, assim, talvez podiam ter desenvolvido melhor como ele chegou nesse ponto. Mas, em geral, eu achei interessante, porque no Guerra Infinita, pra mim, eles desenvolveram muito um cara que perdeu tudo, sabe? E o Thor tá aquele cara, ele não tinha mais nada, ele perdeu a família, perdeu o planeta, perdeu o irmão, perdeu as pessoas que ele tinha jurado que ia ajudar. Então, se for olhar pra um lado, é até interessante ver como ele chegou naquele estado no Endgame, e fica aquela abertura, como é que ele vai ficar junto com os Guardiões da Galáxia. Cara, eu preciso de um filme do Thor com os Guardiões da Galáxia. É o que a humanidade precisa, né? Sim, mas que o Thor pode não ter sido muito desenvolvido, mas que foi engraçado. Foi. Quando ele, tipo, resolvendo o problema com um gamer da internet. Então, aqui eu sou o Thor, sabe? Jogando Fortnite. Nossa. Foi ótimo. Fico um pouco triste que acho que uma das pouquíssimas críticas que eu tenho ao filme, eu não gosto muito da forma que o humor do Thor atua em alguns momentos, assim, umas cenas me tira um pouco, assim, principalmente a cena que ele encontra a mãe dele, que é uma cena maravilhosa. Pensa assim, uma figura que sempre foi egocêntrica, uma figura que sempre se achou, um dos caras mais poderosos do universo, o cara que é destinado a ser rei de Asgard, um dos maiores reinos de todo o universo. Perde tudo quando encontra a mãe, né? Até a chance de poder conversar com a mãe, que depois a gente sabe que ela vai morrer, né? Eu senti uma certa insistência de botar humor ali, eu acho que aquela cena ali não precisava, sabe? Eu acho que seria lindo se ele virasse pra mãe e falasse assim: mãe, realmente, eu preciso de ajuda, eu preciso do seu conselho, sabe? Eu perdi tudo. Eu acho que se ele tivesse tido um pouco esse peso um pouco mais sério, eu acho que eles tinham aberto uma janela ali pro personagem maravilhosa, sabe? E o filme permitia isso. Eu acho que ia ser sensacional. Mas pensa assim, esse personagem que eu descrevi, virando pra mãe, assim, e pedindo um conselho. E é muito engraçado isso, porque a gente geralmente é muito egocêntrico. A gente não pede conselho pros nossos pais, né? A não ser quando a gente tá numa situação muito lascada, sabe?
Então eu acho que ia ser uma forma de conectar as pessoas com o Thor, assim, sabe? Eu acho também que senti falta do Loki nesse filme. Sim. Ele aparece em aquelas, tipo, flashbacks, assim, igual o Thor, ele na cela e o Thor correndo pela cela. Pô, ele acabou de ver o irmão, faz 5 anos ele viu o irmão ser morto na frente dele e ele não ligou nem um pouquinho de ver o irmão vivo, sabe? Eu achei isso faltou pra mim, assim, um pouquinho. E assim, o Loki... nem vê, né? O Loki ia ser sensacional, assim, se ele, tipo... o Thanos me matou, então peraí. Sabe? Que como ele é trapaceiro, se ele tivesse se colocado na causa de derrotar o Thanos, ia ser excelente. Eu sou suspeita pra falar do Loki, né? Porque eu fiz um inferno na vida dos meus colegas. De tanto que eu falei que o Loki tava vivo, o Ricardo tá aí de prova, né? Que, eu fiz um inferno, eu falei, esse cara tá vivo. Porque não é possível que o Loki morreu com uma faca naquela cena, tipo, tentando matar o Thanos com uma faca ridícula, sabe? Que ele não é burro. Mas aí, o filme deu a entender que ele realmente estava morto. Mas eles dando brecha pra ele tá vivo, tipo, eu só queria mais participação dele. Mas eles dando a brecha, eu já fiquei satisfeito. Mas, enfim, a gente esqueceu de falar de uma parte muito importante. O Homem-Formiga. Quem não assistiu Homem-Formiga e Vespa, achando que aquele filme não ia ser importante, se lascou. Certeza. Porque o plot de Homem-Formiga e Vespa e a cena final foi o que deu a solução pro problema dos Vingadores, né? Que foi que o Scott, ele tava no reino quântico, ele viu que lá o tempo passa diferente, então ele chegou, puxa, a gente pode voltar no tempo. Exatamente. Ele é salvo pelo Mickey Mouse, né? Olha que coincidência. E eu tenho que falar, eu adoro o Homem-Formiga. Eu acho que ele é um personagem que ele flui tão bem com os outros personagens, que ele tem uma leveza tão... Não é uma leveza forçada. Eu gosto muito dele. É um dos meus filmes favoritos da Marvel, são os filmes dele. O Rudd, ele é um cara sensacional. Você vai ver entrevista, ele é muito carismático, né? E o personagem, tipo, só ganhou com ele. Sim. E eu gosto de ver ele conversando com o Luiz, com a Hope, com o Hank Pym. É uma interação muito agradável, é muito legal e é quase que orgânica. Eu sinto que, ao mesmo tempo, ele, tipo... Eu pego o Michael Douglas, eu sinto que o Hank Pym odeia o Scott Lang, mas ao mesmo tempo eles trabalham juntos, né, em função de uma coisa maior, e ao mesmo tempo o Hank Pym tem que aceitar porque ele namora a Hope. Eu acho que é uma interação muito legal mesmo. É orgânico, eu gostei muito dessa palavra que você usou, porque é um filme mais família, né, se for parar pra olhar. Exatamente. E o Scott Lang mesmo, ele não é um herói que salva o mundo, ele tem um propósito. Não, mas ele foi uma peça essencial em Vingadores Ultimato, sabe? Porque esse filme tinha muita gente dos outros filmes, mas ainda era um filme dos Vingadores originais. E ele se foi colocado muito bem nesse papel de eu tô no meio aqui. Eu sou da geração que vai vir, mas esse filme ainda não é meu, então... Eu acho que ele tava, assim, perfeito. A Nebulosa também, ela teve um papel que, assim... eu tenho um papel importante, que ela vai representar os futuros filmes da Marvel, mas esse filme ainda não é dela, sabe? Igual a Capitã Marvel. Sim. Que todo mundo apostava que ia ser ela que ia derrotar o Thanos no começo, que ela quer dar uma surra. Ela deu. Mas, por olhar bem, ela participa poucas vezes, mas ela participa em momentos essenciais, pra dar aquele apoio mesmo. Sim, é pra dizer, cara, ela é foda, mas essa luta não é dela. Essa luta é do Capitão América, é do Tony Stark, é dos Vingadores originais, é deles. É o filme deles, então é a despedida deles. Eu acho que o filme ele equilibrou muito bem essa coisa de colocar o futuro, né, as próximas gerações e se despedir e honrar essa que passou. Esse filme é uma despedida. Quando você vê que o Tony Stark, ele seguiu em frente, tá com uma filha, ali a minha ficha caiu, eu falei assim, realmente, esse cara ali vai morrer. Foi muito claro que ia acontecer isso. Quando eu vi que ele tava com uma filha e uma filha fofinha, eu pensei, cara, que clichê. Claro que ele ia ter que ter uma família, claro que ia ter que ser assim. Mas engraçado que é como esse filme trabalha com a nossa expectativa, né? Isso é eu juro, eu acho que eles fizeram isso de uma forma maravilhosa. Eu conseguiria colocar como divina, porque é perfeito. Aquela corrida de cada um com a manopla e tal, qual o plano que eles vão fazer, como que eles vão fazer pra resgatar as joias mais pra frente. Eles fazem isso de uma forma, mano, muito fenomenal, assim, que você fica toda hora, tipo assim, vai acontecer isso. Aí daí não acontece nada do que você pensou. Aí eles põem mais uma questão que você fala, não, agora vai seguir por esse caminho. E também não vai seguir por esse caminho. Você fica, tipo, que nem um ping-pong, assim, tentando entender, encaixar as coisas, descobrir o que vai acontecer. E eu acho que isso é o maior mérito desse filme. Mas eu vou falar uma coisa. Eu acertei muita coisa do filme, porém,
Igual, eu falava quando a gente tava postando as coisas assim, que eu achava que o Capitão América ia morrer porque ele não tinha, teoricamente, uma serventia muito grande nos próximos arcos, e que o Tony Stark ia se aposentar e ter um filho. Mas eu tinha imaginado isso no final. E aí quando o Tony aparece com uma filha, no começo ainda do filme, eu fiquei, putz, deu aquela... No meu subconsciente eu sabia que ele podia morrer, mas eu não queria aceitar. Entretanto, o arco foi incrível, assim, do Tony, porque, porra, avaliar ele, assim, como personagem, eu acho que quando chega no momento que ele tem uma filha, é incrível, assim. É o final da construção do emocional do Tony, né? Que ele é um personagem que estava evoluindo em todos os filmes, e nesse agora ele evoluiu a um ponto de conseguir seguir em frente, ter uma filha e ser aquele pai amoroso que ele era. Sim, o Tony, ele cumpriu toda uma jornada, sabe? E como você tava falando de ser o babaca, de se tornar herói, essa coisa toda. É que nem a Pepper disse pra ele, agora você pode descansar, sabe? Tá tudo bem. Tipo, seria muito bom ver ele depois viver feliz e tal, mas a gente sabe que ele já viveu feliz assim um tempo, então... Ele não ia descansar de verdade, né? Engraçado que isso é tanto dentro do filme quanto fora, né? Porque ele pode descansar porque é ele que começou tudo isso, né? O Robert Downey Jr. E ele pode agora se aposentar que o universo Marvel tá em boas mãos, tá ligado? Vamos chegar nessa parte ainda. Mas então, indo pro segundo ato do filme, né? É quando eles começam a testar e ir atrás da viagem do tempo. Por sinal, gente, o Hulk tava maravilhoso. Sim! Aquele Hulk Bruce Banner foi perfeito. Eu preciso ver mais desse Hulk também. Eu gostei muito, porque o Hulk, o Bruce Banner era um personagem que sofria, assim, você conseguia ver ele sofrer internamente. E ele também não era feliz como sendo só o Hulk. E você via aquela perturbação mental do personagem. E aí quando ele une os dois, ele finalmente parecia que ele estava em paz. É uma leveza espiritual, né? É muito legal. É exatamente, isso que eu gostei. Sim, foi leve, foi engraçado. Aquela parte que ele vê o antigo Hulk. Que ele fica envergonhado, né? É muito bom. Agora eu vou esmagar umas coisas. Ok. Uhum, Bate super sem vontade. Muito bom. Foi ótimo. Mas tá, o segundo ato são eles nessas viagens do tempo, né? Foi aí que o universo Marvel fez a sua grande homenagem a si, revisitando momentos clássicos dos filmes, né? Dos primeiros Vingadores. A cena do elevador com o Capitão América foi sensacional. Ela entrou, eu fiquei assim, eu falei, nossa, não. Eu não acredito. E quando ele tá lutando com ele mesmo, e aí ele do passado ele fala, eu consigo fazer isso o dia todo. E aí o outro, eu sei. Não, e ele fala tipo, eu sei, tá. Ele fala até mesmo. E quando ele fala que o Bucker tá vivo, nossa, ele tá vivo. Uma coisa que é legal, que é o mesmo Capitão América enfrentando, né, o Capitão América do universo original. E é legal que você consegue ver como o personagem evoluiu, que antes ele sempre resolvia tudo meio que na porrada. E nas situações que ele teve que revisitar, ele sempre resolve com a cabeça. Isso eu acho maravilhoso, porque ele poderia dar um pau de novo em todo mundo ali na cena do elevador, que ele já fez isso uma vez, ele podia fazer de novo. E ele podia ter subjugado o Capitão América lá do universo de 2012, da Batalha de Nova York. Só que não, ele foi ligeiro e falou do Bucky, desequilibrou o outro de uma forma nítida, e ele conseguiu aí apagar ele com um cetro. E, meu, a inteligência do personagem, isso é muito bacana. Ver que ele evoluiu, que ele não é só porradeiro. É uma questão de autoconhecimento, né? Também. Ele sabia o que ele afetava ele no passado, e aí ele optou por falar do Bucky, e ele aprendeu também, ele já sabia que aquela galera era da Hydra, né? E ele usou isso a favor dele, ele foi dando as informações que ele já tinha obtido em favor do personagem. Pra não dar treta, pra agilizar o trabalho dele ao máximo, assim, é muito bem sacado. E assim, na hora que ele falou do Bucky, assim, além disso, ele já deu aquele estalo que o ele do passado precisava. Também, então, foi ótimo. E quando eles colocam quando começa a tocar
Nossa! A gente vê que o Peter Quill é realmente estúpido. Teve uma coisa que eu comentei na hora do cinema, com meu amigo, porque tipo, eles escolheram bem os dois personagens que foram pra esse planeta, né? Que é o Máquina de Guerra, o Rhodey, e a Nebulosa, porque são dois personagens que têm partes mecânicas, né? E aí eles falam, a gente se vira com o que dá. Porque ela obviamente tem um desgosto daquela parte dela, porque relembra das falhas dela. E querendo ou não, o Rhodey também, né? Então ele vira e fala, eu sei, só que a gente se vira com o que dá, com o que a gente tem. E eu achei isso incrível até pra construção da Nebula, da Nebulosa, né? Eu tô invejando um pouco essa construção de personagem da Marvel, que parece... Sabe quando você é criança, tá brincando ali com boneca e tal, você tá ali criando a história, e tipo assim, você só tem uns bonequinhos específicos, aí você tem que inventar uma interação entre eles pra fazer sentido. Eu acho que a Marvel, ela consegue puxar algumas relações entre eles, que é muito legal. Onde que a gente ia imaginar que o Máquina de Combate ia ter coisa em comum com a Nebulosa, sabe? A sutileza que eles estão tendo para fazer os personagens maravilhosa, cara. Não, uma coisa que não dá pra criticar da Marvel é construir roteiro com o personagem. O único que pra mim falta foi o Thor mesmo, porque os dois primeiros filmes pecaram muito com ele, e aí no terceiro eles tiveram que arrumar a cagada. Mas de resto, todos eles têm uma evolução incrível, uma sensibilidade enorme na interação humana junto com os outros. E muitas vezes, você pode ver até no primeiro Vingadores e no Guardiões da Galáxia, são grupos improváveis. São personagens que não tem nada a ver um com o outro, mas eles têm que se unir em um bem comum. E eles viram uma família. E é fofo, é fofo. E você torce por eles. É que assim, a gente viu aquele universo que a gente sempre viu de forma fragmentada, que a gente sempre viu, tipo, aqui os Vingadores, ali os Guardiões, né? Eles agora estão todos juntos. Então, eles se conhecem, né? E aí, como você falou, as interações deles, a forma que eles fizeram acontecer foi muito orgânica. Foi complexa, mas de uma forma simples. Foi sutil, foi... Foi que nem Liga da Justiça, né? Que eles tinham que estar lá, então eles estavam. Foi bem mais elaborado, assim. O ponto em comum entre eles não foi... eu não tenho que falar de Batman vs Superman, né? Porque... o ponto de união do Batman com o Superman foi o nome Marta, sabe? De onde é que saiu esse bagulho? De nada, sabe? Agora, a Marvel construiu essa interação, construiu a interação entre o Capitão América e o Homem de Ferro pra depois destruir, só pra depois eles conseguirem ir se desenvolvendo melhor a partir dessa questão. Se for parar pra olhar, não é de um mesmo roteirista, não é de um mesmo diretor, foram vários ao longo de 11 anos, e mesmo assim, todas as histórias fazem sentido juntas. Não tem o que falar. Sim, mas enfim, voltando à parte que eles viajam ao passado, né? A gente tem, então, essa parte que eles vão... Assim, eu vou falar das outras antes de chegar assim, importante, que tem a parte do Thor, né? Que foi, como vocês falaram, podia ter sido melhor do que foi. A parte do Capitão América, que foi genial. Tava tudo indo muito bem. Até que acontece o ponto de virada do filme, que é quando eles vão pra 2014. A gente avançou, faltou uma cena que a gente pegou o meme lá do Homem-Formiga que ele entrar no Thanos. Ele não entrou no Thanos, mas ele entrou no Homem de Ferro. E também é muito legal que daí o cubo cósmico fica na mão do Loki, e o Loki foge. Nossa, essa hora eu dei um berro no cinema, fiquei, meu Deus, como assim? Que dá um ponto de virada, porque, querendo ou não, mano, o Thor tá andando com os Guardiões da Galáxia e o Loki fugiu. Será que vai se encontrar? Vai que? Nunca se sabe. E eu fiquei curioso, porque eu lembro dos irmãos Russo que no início eles falaram que o maior vilão desse filme não é realmente nem ser o Thanos. E eu imagino assim, pô, será que o Loki vai tentar dar volta por cima mais uma vez? Aí eu fiquei, meu Deus, será? Aí eu passei o filme inteiro angustiado com isso, eu queria saber logo o que é. No final, meio que, tipo, ninguém explica meio que nada do que aconteceu, fica muito em aberto. E por isso que eu acho que vai ser um plot ou pra série dele, né, que vai ter, ou mesmo pro próximo filme, se tiver dos Guardiões da Galáxia com o Thor. No final, isso vai dar bastante ruim, né, porque a Swinton lá, a anciã, ela fala que se ficar faltando uma joia no universo, isso vai criar um problema cósmico absurdo, né, então...
Que na verdade eles devolveram, né? Mas naquela época faltou uma. Depois eles voltam mais pro passado e pegam outro cubo lá com o pai do Tony Stark, que também traz uma cena linda. Aquela cena no elevador, eles conversando. Aquela cena. Todo o arco deles do passado serve muito como finalização do personagem, né? De um momento dramático deles. É legal, sabe por quê? O Tony Stark é o personagem que tem resposta pra tudo. O Capitão América no Vingadores 1 até vira e fala, você tem sempre uma resposta, né? E quando ele encontra o pai dele, é o único momento que ele não consegue responder. Ele fica gaguejando, boca aberta, sem saber o que fazer. E eu acho que isso é ouro, maravilha. A gente viveu isso no cinema, gente, olha. E é interessante porque você vê que o filme, ele tá sempre se referenciando a toda a construção que ele fez. Nada tava ali jogado, nada. Nenhuma frase, nada, sabe? Tudo tinha um elo com aqueles 10 anos que se passaram, né? Eles souberam equilibrar muito bem o que foi fanservice e o que foi necessário pra contar a história. Aí, de repente, a gente vê que eles estão no rolê lá de 2014, a Gamora e tal, e a Nebulosa começa a ter uma visão da segunda nebulosa, da nebulosa do futuro. Aí o Thanos descobre o que tá acontecendo. Eu pensei, cara, fodeu. Foi o momento que eu virei e falei pra mim, falei a mesma coisa. Eu falei, fodeu. Falei, agora vai dar ruim. Todo esse arco, esse primeiro e o segundo ato, né, que é bem mais feliz, ele é bem mais esperançoso, e eu falava assim, tô achando que ninguém vai morrer, não. Falei, tô achando que isso era tudo baboseira. Mas quando aparece o Thanos, eu falei, fudeu, mano, vai morrer gente. E assim, mas nessa hora que eu vejo que o Thanos, ele vai se corrompendo, porque quando ele vê que ele ganhou, ele se enche de uma arrogância tão grande, que ele só diz assim pra Nebulosa, não, pode ir, eu espero. Não adianta, de boa. Porque eu sei que eu vou ganhar, eu sou inevitável. E é engraçado que o Thanos, eu acho que eu consigo colocar o Thanos num grupo de 3 vilões que eu realmente sentia medo, assim, de caraca, o que você vai fazer? Eu consigo colocar o Killmonger, o Barão Zemo do Guerra Civil e o Thanos nessa lista. Dá até pra considerar a Hela, né? Mas eu acho que esses 3 que eu falei antes, eles são muito mais perigosos e, querendo ou não, eles meio que conseguiram fazer o que eles queriam. E eu acho isso corajoso, porque o Thanos aparecia em cena nesse filme, eu ficava com medo, não aparece não, por favor, não mata os caras, não deixa eles conseguirem, sabe? É que são vilões que você não sabe o que eles vão fazer, né? E eles não são só o vilão da vez, né? Sabe? Eles são vilões mesmo, que deixam cicatrizes no herói. Que é uma coisa que falta às vezes na Marvel, né? Porque eles têm às vezes uns vilões meio fracos. O Loki, pra mim, é um vilão muito bom. Ele começa como um vilão e ele vai se transformando lentamente num anti-herói. E eu acho isso interessante pra mim, por isso que eu gosto muito dele. O Killmonger eu também acho que é um baita de um vilão nesse caso, eu concordo com você. Mas pra mim o Thanos, assim, ele sobe em todos os patamares, porque ele é o Darth Vader da Marvel. Ele é o grande vilão, ele é aquele que uniu todo mundo. Se o Loki uniu os primeiros Vingadores, o Thanos uniu todos os Vingadores. Então... Não, e assim, o Thanos, a gente já viu o que ele é capaz de fazer. Eu acho que isso, quando a gente, depois de Guerra Infinita, que a gente viu aquele estalar de dedos, ver ele de novo, a gente pensa, sabe? Dá medo. Dá medo. A gente também lembra de tudo que foi perdido por causa dele. E dá um medo de perder de novo, perder mais. Aí acontece a virada do filme, que é quando Thanos cobre, e a gente vê que o filme vai estar se encaminhando para um próximo arco. Mas antes de todo mundo se encontrar, acontece a primeira perda do filme. Que é basicamente a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro chegando em Vormir. Porque quando eu vi que eles não iam ficar naquele planeta, que eles iam para outro lugar, que era Vormir, eu já falei, alguém vai morrer, alguém vai ter que sair daí morto. E a gente imaginava que ia ser o Clint. Não, eu não imaginava que ia ser o Clint. Eu já pensei assim, eu falei, quem tem uma família, quem tem toda uma questão de dor que tá ali pra superar, é o Clint, a Viúva Negra não vai deixar. Só que eu não achei que ela ia trazer de volta a questão da conta dela tá no vermelho, né? Que ela fala isso no primeiro Vingadores, que é até como o Loki tenta enganar ela e não consegue, né? E ela traz isso de volta. Ela fala, minha conta tava no vermelho e agora
Eu acho que eu paguei bastante, tá na hora do final, assim, né? De eu terminar de pagar a minha conta. Nesse momento, meu coração falou assim, mano, eles podiam subjugar o Caveira Vermelha e jogar ele, tá ligado? E assim, você vê que os dois têm um amor tão profundo um pelo outro, sabe? Uma amizade tão grande. Aquela hora que eles tocam as testas, assim, pensei, meu, que laço forte que eles têm. E é uma coisa pura, porque eles não estão ali envolvidos romanticamente. Eles estão envolvidos simplesmente por serem grandes amigos, por terem vivido grandes tempos juntos, por terem débitos um com o outro. E é ali naquele momento que eles percebem tanta importância de um pro outro. Tanto que na hora que eles estão entrando na nave, né, que o máquina de combate diz, cuidem um do outro, né, e eles se olham com uma cara de tipo, é o que a gente faz. E aí eu pergunto pra vocês, e quanto que a menina vai chorar quando sair o filme da Viúva Negra em 2020? Vou chorar horrores. Isso vai ser triste, a gente vai ver com uma sensação de luto, né, que vai saber que ela morre. É uma homenagem, né? Vai ser outra homenagem. A primeira personagem feminina da Marvel, que começou só como uma secretária do Tony Stark e virou uma vingadora, né? Mas por sinal, aqui minha alfinetada de Decinalta já não era hora, né? Ela tem o filme dela. Não, com certeza. Já... Uma coisa que eu não gosto é que, por mais que tenha bastante personagens femininas na Marvel, ainda assim, se você for olhar, só tem a Capitã Marvel de filme de solo, sabe? Eu acho isso um erro da Marvel, mas... bobeou feio isso, né? Tanto que, assim, a gente pode apostar que ano que vem, quando sair Aves de Rapina, se o filme der certo, a Marvel vai tirar um filme de equipe de heroína da manga. Eu acho que eles nem vão esperar sair, viu? Conhecendo, assim, os planos da Marvel, eu acho que eles já estão preparando isso. Essa é a real, assim. Se for olhar bem, eles devem estar preparando, não só pro filme da Capitã Marvel, mas porque em Guerra Infinita, eles já deram aquele elozinho das personagens quando ela não está sozinha e elas começam a lutar, que é puta de uma cena que, pra quem conhece o movimento feminista, nossa, é assim, de arrepiar. E agora no Endgame também tem uma cena parecidíssima, que, por sinal, ficou faltando a Viúva Negra, né? Exatamente. Nossa, que dó, mano. Eu juro pra você, eu chorei em 2 momentos nesse filme. E foi quando a Viúva Negra morreu. Eu comecei a chorar. Aí eu parei. E aí foi depois do final. Legal dessa cena. Que geralmente, assim, tem os nerd chato que ficam, não, porque é mulher, porque tá forçando a barra, não sei o que. Eu não vi ninguém reclamando dessa cena. Essa cena, até onde eu vi até agora, é um consenso geral de que ficou foda, e eu acho que isso é muito esperançoso, cara. Eu acho isso muito da hora. Aí a gente tem a cena que a Natasha morre e ficou todo mundo, oi? Sabe? Não esperava. E eles tendo que lidar com aquilo depois, tipo, e eles falando, não, ela não vai voltar. É uma morte que não tem como... É muito louco, que o Thor, ele via pro Clint e fala assim, não, mano, você não entende nada, você é um humano, quarto flecha, eu aqui... Eu sou um deus, a gente vai conseguir reverter isso. Aí o Clint vira pro Thor e fala assim, então pega seu martelo e vai lá resolver isso. Aí o Thor fica sem ação, tá ligado? Sim, vai voando até lá. Antes de assistir o filme, eu não esperava que fosse ela uma das mortes. Mas quando eles chegaram em Vormir, eu já tinha certeza, porque eu sabia que a Natasha não ia deixar o Clint não voltar pra família dele. Mas pra mim foi muito triste. E realmente, as consequências da morte dela foram muitas, né? Tanto no Hulk, no Gavião Arqueiro, no Capitão América, todos eles sentiram. E eu senti falta de um funeral pra ela. Eu achei que precisava também. Eles meio que fazem naquele laguinho também. Eles estavam lá meio que tipo fazendo um funeralzinho pra ela na cena do lago lá, que o Clint dá essa resposta pro Thor, tá ligado? Aí eles fizeram meio que tipo assim, porque não tinha corpo, tá ligado? Naquele momento é meio que o funeral dela. Quem tava disponível pra poder pensar a respeito tava lá, tá ligado? Foi uma cena muito... Mas se você for olhar bem, sem ela, ninguém tinha pegado a joia da alma. Não, e assim, foi aquela coisa que foi... O pessoal que disse, cara, ela morreu por isso. Então a gente não pode mais perder. E quando eles conseguem reunir todas as joias e colocar o Tony faz a manopla. E eu achei muito legal que o Thor realmente, que teoricamente é o Vingador mais forte, ele chega lá e fala, não, tem que ser eu. E o Tony para ele e falava, não tem condição emocional pra isso. E aí você vê o Thor abalado, mas ele concordando com o Tony. E aí o Banner
Bem, eu acho que foi uma escolha muito sensacional, assim, foi melhor. Acho que foi sábia, né? Porque ele sabe que o Hulk, teoricamente, não morre, né? Não dá pra matar ele assim facilmente. E ele fala depois que quando ele tava com a manopla, ele tentou pensar muito na Scarlet, na Natasha, e mesmo assim ela não voltou. E assim, na hora que ele estala os dedos, né? Que foi uma cena sofrida aquela, que foi... Você viu que foi muito doloroso. Fiquei assim, cadê eles? Deu certo, não deu? Daí o Scott vai na janela, todo mundo fica assim aí. É quando começa a tocar o celular do Clint, a gente dá aquele... Ai. E aí logo em seguida o alívio para porque o Thanos explode tudo. E aí a melhor parte do filme começa, né? Pois vai lá, fica todo mundo soterrado, né? Vai tudo pro saco, você fala assim, meu Deus, lascou. Chega o Thanos, manda a Nebulosa ir atrás da manopla. O Clint tá sozinho contra aqueles bichos infernal lá do Thanos. Ele consegue se virar. Nossa, ele corre desesperado naquele túnel vermelho, totalmente aterrorizante, né? Com um arco e flecha e uma espada. Mas consegue manter a joia, né? A manopla no caso. E depois a Nebulosa traidora, né? Chega lá e eu pensei que naquele momento ela meteu um tiro no peito dele, mano. Eu falei, putz, mano, mais um que vai morrer. E aí, grande Gamora. Com a outra Nebulosa. Chega e, mano, é sensacional. Diz a batalha quando o Capitão América se vê, né? Que ele tem que lutar com aquela galera. Mas antes disso tem a Trindade indo pra cima do Thanos, cara. Meu, ele se juntou. A parte que o Thor chama coloca toda a armadura dele. E primeiro que a armadura se adaptou à barriga de cerveja dele. Que eu ri pra caramba. O todinho dele enrola, vira trança, fica trançado. Você vê aquela cena do trailer que tinha os três andando em direção ao Thanos. Foi assim, uma pérola do cinema. Foi tipo uma das cenas de porradaria do cinema. Cara, na hora que o Thor pega o machado pra bater no martelo... Cara, que foi aquilo? Foi muito louco. Ele usava as duas armas juntas. Quando o Capitão América consegue pegar o martelo do Thor e dar uma surra... Meu, o cinema foi abaixo. Nossa, gente, eu comecei a chorar nessa cena. Juro, a partir dessa cena, até o final do filme, eu já tava chorando. Eu chorei o filme inteiro, tá ligado? Essa cena porque, assim, eu sou aqui do sul, né? Aqui as pessoas não se expressam muito, assim, no cinema, assim, sei lá. Mas na hora que o Capitão América pega o martelo do Thor, o pessoal, tipo aplaudiu, assim, o cinema, sim, foi junto. O cinema que eu fui, ninguém gritou muito, não. Ó, bem real, eu gritei sozinha em muito momento do filme. Achei a galera chata pra caramba. Mas eu vibrei sozinha, eu bati palma sozinha, eu cantei a música com o Peter Quill sozinha e não me importei, assim, porque eu tava feliz. Eu também acho que foi o que mais se empolgou na minha sessão, assim, porque o pessoal ainda tava aplaudindo, reagindo, mas eu tava a mil, assim. Eu tava tendo um chilique ali, mano. E eu não chorei tanto, eu chorei nessa cena da Viúva Negra e chorei no final. Mas, em geral, eu não conseguia chorar tanto porque eu tava em choque. Eu tava em estado de choque total com algumas coisas que estavam acontecendo. Esse momento do Capitão América descendo o cacete no Thanos foi incrível. Foi, assim, um momento pelo qual todos nós esperávamos. O Capitão América, eu criei uma ligação muito grande com esse Capitão América. Eu gosto da questão dele de ser um líder, assim, de confiar nos outros. Né? Você vê que, assim, no Guerra Civil... Ele confia na Feiticeira Escarlate, porque o Tony Stark meio que tá dizendo que tá protegendo ela, mantendo ela em cativeiro ali, né, nos Vingadores, enquanto toda a imprensa tá jogando pedra nela, porque no começo do filme tem aquele atentado, entre aspas, né, e o pessoal põe a culpa nela. O Capitão é o único cara que vai lá, conversa com ela, tenta apoiar, acredita nela, não vê ela como uma criatura terrível e monstruosa, sabe? Questão do Buck também, que o Buck sempre foi um cara que tava no lado dele, e quando o Buck precisou, ele tava junto, sabe? E nessa época que eu assisti esse filme, eu tava numa época de transição na minha vida, que eu tava deixando de andar com umas pessoas que, tipo, eram umas amizades tóxicas, sabe? E eu voltei a andar com um amigo meu que a gente foi muito amigo por um ano, depois a gente brigou, ficou um ano sem se falar. E quando eu deixei de andar com esse pessoal tóxico, eu voltei a conversar com esse meu amigo, e a amizade voltou melhor do que nunca, sabe? Inclusive, é com esse meu amigo que eu fui assistir o primeiro Vingadores no cinema, e a gente tava ainda junto nesse Vingadores Endgame, e a gente chorou junto, no momento que o Capitão América levanta o martelo, a gente se abraçou chorando,
E foi uma coisa linda, sabe? Porque eu me identifiquei muito com essa questão da amizade, de você confiar com a pessoa que tá do seu lado e chamar pra responsa, dar a mão e ir junto pra resolver o problema, porque sempre tem uma forma de, se não resolver de uma forma boa, pelo menos tentar e não desistir, sabe? Então eu tenho essa ligação com esse Capitão América do Chris Evans que me torna ele um dos meus personagens favoritos de todo o MCU, sabe? E pra mim, esse Capitão América, ele foi o que o Superman devia ter sido, sabe? Que passa essa confiança, que passa essa esperança. Eu juro que eu nunca fui fã do Capitão América. Ele, pra mim, eu nunca gostei muito da faceta de bom moço, assim. Eu achava meio... mais ou menos. Mas eu acho que não teve como nesses últimos 2 filmes. Porque eu senti empatia por ele, eu olhava pro sofrimento na cara dele. O Chris Evans atuou muito bem, porque ele me passou uma empatia enorme. E nessa questão de amizade que você estava comentando, Ricardo, é que pra mim não foi o Capitão, mas foram os Guardiões da Galáxia. Porque foi quando lançou o primeiro, assim, que eu tava começando a andar com outras pessoas também. E era a gente, era um bando desajustado que gostava de música disco. E a gente ficou cantando aquelas músicas do filme, e a gente conhecia as músicas antes de lançar o filme, a gente ia assistir o filme. Então, pra mim, eu acho que os que me marcaram, assim, nesse quesito foram os Guardiões, o primeiro filme e o segundo. As músicas, pra mim, eu escuto, eu lembro da época que lançava, da gente cantando, da gente enchendo o saco dos outros com a trilha sonora. Quando eu tocava band no restaurante, a gente ficava dançando. É incrível. Eu acho que a Marvel tem essa coisa de principalmente pra nossa geração, assim, né, que acompanhou a nossa adolescência. É que, assim, apesar de ter muito nerd tóxico, né, em geral, nerd é desajustado. Nerd é outsider. É aquele povo, né, Exatamente. que se diverte com que ninguém acha graça. E que não acha graça no que todo mundo se diverte. Aí quando a gente se encontra, aquela junção maluca. E assim, outra coisa é o poder também. Deu poder olhar pro Capitão América, um cara que, tipo, um cara lindo, maravilhoso, trincado, trazer da América, inclusive. Mas olhar pra ele e conseguir, através da mensagem que ele tá me passando uma mensagem que eu olho e consigo me ver junto ali. Uma mensagem que me inspira e que me representa de certa forma. Eu me sinto representado pela mensagem que o personagem do Capitão América passa. Da mesma forma que, por exemplo, a Milena se sentiu representada ali com os Guardiões da Galáxia, os amigos dela. Como tem gente que se relaciona com o Pantera Negra, tem gente que se relaciona com o próprio Tony Stark, com a Capitã Marvel. Eu acho que esse é o grande peso. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente fala, não, porque é só filme de herói, o filme é tudo igual, não sei o que tá errado isso. Esse peso que esses personagens têm, sabe? Não, a Marvel com 11 anos lançando esses filmes, com 22 filmes, não tem como não se identificar em algum momento. Quando lançou a Capitã Marvel, eu tava muito ansiosa, lembro, eu já gostar da Brie Larson, era a primeira personagem feminina, por mais que assim, ela não tem tanto a ver comigo, porque ela é uma personagem bem mais séria, e eu já sou bem mais, eu falo muito mais bosta, né? Mas mesmo assim, por ela estar ali, por ela conseguir, ela não tem que ficar... Tipo, ela não ser dependente de outro personagem masculino, porque ela tem uma parceria com o Nick Fury, mas isso não é nada... E um manda no outro, necessariamente. É amizade mesmo, é uma parceria pra um bem maior, tá ligado? Exatamente, ela é a personagem com maior poder ali. Tem essa questão, pra mim o Tony Stark, eu não sei, o motivo de eu gostar tanto dele é porque ele era arrogante, sabe? Ele é arrogante, você vê que é um personagem cheio de falhas, é um personagem que não assume a falha dele, mas que você, em alguns closes, em alguns momentos, você vê a dor que ele sente por algumas questões, a solidão que ele sentia, e ele vai evoluindo. É um personagem que falha, o filme Era de Ultron, basicamente culpa dele, mas tudo aquilo foi baseado no medo que ele sentia, e você vê isso. Eu acho que, pra mim, ele foi sempre o personagem que eu mais gostei. E eu fiquei do lado dele, sim, em Guerra Civil, por mais que eu não concordasse tanto com o que ele propunha, que era o governo controlar os Vingadores, mas porque não fazia muito sentido realmente, tipo, apareceu um alienígena aqui, alguém liga pro governo pra falar se eu posso atacar ou não. Eu fiquei do lado dele porque eu entendi por que ele escolheu aqui. Então eu virei e falei assim, eu tô entendendo esse cara, o trauma que ele tá sentindo, então eu vou ficar do lado dele. E eu torci, defendi ele, e no final eu achei que os dois estavam errados,
E eu acho que esse contraponto que deu no Endgame foi muito... Essa virada dos dois voltarem a serem amigos e confiarem um no outro. Pra mim foi sensacional. Eles lutando juntos ali, junto com o Thor. Emoção total. Sim, a Marvel, ela sempre, assim. E tipo, eu tô falando isso sobre Decenalta, gente, de fazer podcast Marvel versus DC, assim, sobre Decenalta raiz. Mas a Marvel, ela sempre teve de parabéns, porque ela sempre soube fazer personagens, né, muito identificáveis com as pessoas. O cara pode ser um deus, pode ser um bilionário. Personagens realistas, né, com defeitos, né. Sim, cheio de nuances, então eu acho que isso... Entende? Todo mundo vai gostar de algum personagem ou vai se relacionar com algum personagem do universo Marvel, porque eles são personagens muito humanos. Isso tudo pesa na hora, então, que o Capitão América tá lá sozinho, depois de levar uma surra do Thanos com o escudo estourado. O Thanos chama aquele exército gigante, e aquele plano que eles fazem no filme, que tá, tipo, o Capitão América em pé no cantinho, assim, na esquerda, aí tá, tipo, o horizonte inteiro cheio de naves, cheio de bicho, cheio de neons do Thanos, mano. Nessa hora eu fiquei, meu Deus. Meu, gente, na hora que chega o Pantera Negra, e ele chega com uma cara de raiva, eu era pobre por 5 anos, sabe? Não, e ele chega do lado da Shuri, da Shuri e da mãe dele, né? Aí, logo em seguida, a gente já vê todos os sobreviventes, os que morreram e voltaram agora. E aí o reencontro do Peter Parker com o Tony Stark, que lágrimas, né? Mas uma coisa que me atrai, assim, ainda mais é que o Capitão América, ele não sabia que a rapaziada ia chegar. Ele, juro, ele aperta o escudo no braço dele, que já tava tudo rasgado. E, meu, ele ia lutar até morrer, mano. Ele tava tudo soterrado, ele não sabia que, tipo, Homem-Formiga e o pessoal tava com a manopla. O Stark tava desacordado, o Thor também tava estourado no chão. Enquanto o Capitão América tava na frente, e aí você a voz do Sam falando, olha pra esquerda, né? E você vê atrás, começa a abrir os portais do Doutor Estranho, meu. E aí eles vão mudando a cena pra eles chegando, sensacional. O legal é que se olha pra esquerda, tem lá no Capitão América 2, quando eles se conhecem no começo do filme, quando o Sam tá correndo, treinando, e o Capitão América tá dando várias voltas, e toda vez que ele passa pelo Sam, ele fala aqui, ó, na sua esquerda e tal. Acho que foi um detalhe, assim, ó, que eles pegaram ali no potinho de ouro e colocaram no filme. Aí aquela cena, quando o Capitão América diz avante, Vingadores. Tremi, eu fiquei ali tremendo igual uma doida, porque não teve como, reunião do Peter com o Tony, emocionante, ele dando aquele abraço, todos eles lutando juntos. Essa do Peter inocente, né? Porque ele não tinha o peso do que tinha acontecido nesses 5 anos. Isso que é engraçado. E pra mim o Peter é o melhor Homem-Aranha por isso, sabe? Ele tem aquela faceta de inocência dele e cabe muito bem. E, nossa, aquela reunião pra mim, assim, quase me fez chorar ali também. E aí eles se reúnem e a Feiticeira Escarlate indo atrás do Thanos. Puta merda também. Nossa, ela fez o cara arregar na... Nossa, mano, foi sensacional. Gente, arregou legal mesmo. E aí vem a Capitã Marvel tentar dar outra surra nele. Diz que ele tem que tirar a pedra do poder da manopla pra dar um murro nela. E ele tenta dar uma cabeçada nela e não consegue. É muito bom que ela ficou olhando assim. Ela, tipo, quer tentar mais um pouco? Nossa, sensacional. Quando o Peter pega a manopla e sai correndo, vai jogando no chão. Aí chega a parte que as mulheres se juntam pra lutar. Nossa, gente, eu tremi na base. Porque o Peter conhece todas elas ali. E ele fica, ai, a Peter Parker. E é muito fofo. Ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele tá ali. Aparece a Pepper lutando com o Tony, um de costas pro outro. E eu achei que ia ser hoje que eu vou morrer nesse cinema. E assim, é engraçado essa parte que a Capitã Marvel chega e ela pega as manoplas, né? Você vê como ela já toma uma postura de liderança, porque ele não conhecia ela. Mas ela, você tem algo pra mim, não tem? Então você vê que ela já assume, ela já puxa a bronca pra si, né? Eu sei que vai resolver essa coisa aqui, só não pode dar pra mim, sabe? Nossa, ela se juntando. Eu vou esperar sair um torrent pra tirar print. Eu tava só o Rocket quando ela aparece. Ai, agora. A sensação de absorver ela inteira, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É difícil até de lembrar a ordem. Sim, mas o filme escolheu muito bem a luta dela com Thanos, porque mostrou que, tipo, sim, ela é foda, ela podia derrotar ele, mas não era ela que tinha que derrotar, porque esse filme não era pra ela, sabe? Não que ela não poderia. Ela, tipo, ela tem poder pra isso. Eu acho
Os roteiristas conseguem mostrar isso. Falam, não, ela pode escolher não fazer isso porque não é a hora dela. Agora é o adeus para outros personagens. Na verdade, eu acho que é o contrário, até ela pode sim, ela faz isso, ela que impede o cara de estralar o dedo uma hora. Ela só dá o espaço pro Tony Stark vir pegar, porque o único cara que ia conseguir pegar aquelas joias, que ninguém ia conseguir tirar a manopla dele, isso que ia acontecer. O único cara que ia conseguir pegar a joia era o próprio Tony Stark, porque a manopla que o Thanos estava usando era da mesma tecnologia da luva, né? Ela, na minha opinião, ela derrotou o Thanos também. Ela e o Tony Stark ali, o golpe final foram dos dois, tá ligado? Mas eu entendo que vocês querem dizer que tipo, ela podia chegar no mano a mano e descer lá, sentar porrada nele. Eu juro que quando chegou aquela cena que ele tava com a manopla e o Tony Stark vira pro Doutor Estranho e o Doutor Estranho só levanta o dedo mostrando um. Nossa, eu virei pro meu e falei, não me diz o que vai acontecer com o que eu tô pensando. E aí ele ficou quieto, assim. E aí eu falei, putz, mano. Ai, eu juro por isso que eu comecei a chorar. E eu fiquei pensando, mano. Agora a gente tem uma pergunta. Uma pergunta, vocês acham que lá em Vingadores Guerra Infinita, o Doutor Estranho trocou a manopla pela vida do Tony Stark porque sabia disso? Sim, com certeza. Sim, foi planejado. Com certeza. Foi esse um momento. Com certeza. Porque ele em Guerra Infinita, ele virou primeiro trocar a joia do tempo, por nenhum dos dois, pelo Homem-Aranha ou pelo Tony Stark. E no fim, quando ele viu todos os possíveis derrotas e... As possíveis realidades, né? As possíveis realidades deles vencerem o Thanos, e ele fala que só tinha uma, e no final ele acaba dando de boa vontade, de bom grado a joia do Thanos, porque ele sabia, em troca da vida do Tony, porque ele sabia que a única pessoa que venceria o Thanos é o Tony Stark, então ele tinha que estar vivo. No final do Guerra Infinita a gente fica achando ele muito fofo, que bom, ele mudou de ideia. Só que não, o cara é safado e sabia o que ia acontecer, tá ligado? Ele não precisou falar nada. Ele só levantou o dedo e disse, cara, e foi incrível. Eu comecei a chorar, o Thanos virou e ficou I am inevitable. Como é que é? I am inevitable. Ele fala isso, inevitável. Esqueci como é que fala em inglês. Que eu assisti legendado. E aí o Tony vira, mostra que ele percebe que tá sem as joias, e aí o Tony mostra que pegou. E ele fala, I am Iron Man. Puta, eu comecei a chorar, eu fiquei, meu menino, não! Pra aquele primeiro filme em 2008, quando ninguém imaginava que ia acontecer tudo isso, quando que foi o momento que a Marvel se fincou no cinema, foi quando ela quebrou tudo e revelou a identidade do herói, quando ele disse, eu sou o Homem de Ferro. Na realidade, eu não tenho certeza, eu vi uma entrevista, mas eu não lembro bem, que na realidade essa fala foi improvisada, porque não estava combinado que ele ia falar, que o Robert Downey Jr. ia falar isso. Ele improvisou na hora e falou que ele era o Homem de Ferro. E foi aí que eles gostaram, deixaram essa cena para criar um gancho para os próximos filmes. Porque na realidade eles não iam fazer isso. Então quando o Robert Downey Jr. fala que ele fez tudo na Marvel, é porque ele fez. Aquela cena do primeiro Homem de Ferro, que ele fala I am Iron Man, né? Ele desconstrói todos os filmes de herói. Desconstrói o cinema de herói, porque nenhum filme de herói nunca tinha feito isso. Nem eles revelam, né? Mas... E ele desconstrói e cria algo totalmente novo. Aí naquela cena com o Thanos, ele vai lá e volta para aquele momento em que foi construído o universo Marvel e salva ele, sabe? Uma outra nuance, que é a primeira vez no filme de 2008 do Homem de Ferro, quando ele fala Iron Man, ele fala até com uma certa arrogância ainda, né? Porque ele quer que as pessoas reconheçam ele, né? Esse cara aí tá tentando corrigir os erros dele. Mas quando ele fala isso no Endgame, ele fala isso porque ele se redimiu, ele já se livrou dessa culpa e ele tá ali pra se sacrificar. E isso eu acho que é a mesma frase dita em dois momentos diferentes que o personagem já é diferente, sabe? Então eu acho que é muito lindo, é muito empolgante. No final ele consegue ser Homem de Ferro e salvar o universo inteiro e sacrifica pra isso. Gente, depois disso, o Peter Parker indo atrás dele, nossa, e a Pepper em seguida, foi pra mim foi o final. E ela falando que queria descansar, eu não aguentei mais. Toda vez que eu lembro dessa cena eu choro. Porque, o que eu falei, Tony Stark era meu personagem favorito. Eu não sei o que vai ser da Marvel sem ele, mas que final sem eles. A Marvel, ela encerrou o filme. Ela encerrou essa fase dela porque ela tirou o grande vilão,
foi o Thanos que desapareceu, né? Que foi o que construiu, que foi a cola de todo o universo Marvel, foi o Thanos. O Tony Stark, que foi o pilar, e o Capitão América, porque os dois eram o coração. O Capitão América e o Tony Stark, os dois eram o coração do universo Marvel. E os três se foram, cada um do seu jeito. O Tony descansou, né? Finalmente. Não era o descanso que eu tava esperando pra ele, mas digno não da mesma forma, porque se olhar pra trás nos outros filmes, ele era sempre o cara que se propôs a se sacrificar pelo mundo, mas sempre ele acabava sobrevivendo. E no final ele realmente se sacrificou por todo mundo. E o cara mais altruísta que tinha ali, que era o Capitão América, fez algo por si mesmo, que foi construir a vida dele. Não, mas aquela cena final foi linda. Foi linda. Eles só dançando ali com a Peg. Foi lindo. E isso que ele deixa tudo arrumado também. Ele resolve essa treta com Thanos. Ele deixa, né? Já deixa um Capitão América pra o mundo. Que eu achei nada a ver, por sinal. Eu tava esperando que fosse o Bucky, mas enfim. Mas não ia fazer sentido se fosse o Bucky. O Bucky ainda tem questão psicológica. O Bucky não é um vingador. Ele ficou um tempo em Wakanda se curando, assim, sabe? E enquanto isso, o Sam, ele tava agindo como vingador, ele tava treinando, ele tava junto com a equipe, ele sempre esteve junto com o Capitão América. Só que, tipo, se fosse pra passar uma Falcão, construir o personagem melhor, então, sabe? Porque Falcão quem, sabe? Não, o Falcão não, calma aí, pera aí. O Falcão, não, no Capitão América 2, quando tava todo mundo atrás do Capitão América, o Falcão tava lá, recepcionou o Capitão América, ele era um dos únicos caras que tava ali no governo, que ele não era corrupto. Sim, não. Sabe, tava ali pra ajudar. Isso eu concordo, mas nos filmes gerais, ele não é ninguém. Acho que o único filme que ele tem uma participação relevante mesmo é o Soldado Invernal, né? E agora ele vai ter o desenvolvimento dele, né? Mas eu não sei, acho que se fosse pra passar, podiam ter dado um pouquinho mais de importância nele nos gerais, no próprio Era de Ultron, no próprio Guerra Civil, no Guerra Infinita, pra poder dar essa sensação de continuidade. Mas eu também concordo que não deveria ser o Bucky. E outra coisa que eu fiquei com a impressão, por mais que ele tenha dado o escudo, eu sinto que ele também não vai ser o Capitão América. Eu acho que não vai ter outro Capitão América. Essa é a sensação que eu tenho. A minha teoria é que agora a próxima equipe principal da Marvel vai ser os Guardiões. Eu acho que ele transicionou isso muito bem, colocar a Nebulosa num papel muito importante. E até do Thor ir pros Guardiões. Então vai ser a próxima equipe principal. Também com o filme dos Eternos chegando, então acredito que a próxima saga da Marvel vai ser cósmica, inclusive por causa da Capitã Marvel. Então eu acho que talvez eles tenham que lidar com essas realidades alternativas que foram criadas, não sei. É provável, faz sentido. Só que assim, o que vai ser do filme dos Vingadores mesmo agora? Assim, eu acho que vai demorar pra ter um filme de Vingadores agora. Talvez não seja mais Vingadores, pode ser talvez os Supremos, talvez seja os Novos Vingadores. Sim, vai ter os Guardiões. Eu não acho que vai ter, assim, um filme de grupão, assim, tão cedo. Realmente, unificado assim, talvez não tenha. Sim, então é por isso que eu fico pensando. Porque assim, igual, no caso do Falcão, vai ter a série dele, né? A Marvel tá apostando muito em série desses personagens. E eu, particularmente, não sei se eu gosto. Não são personagens, tipo assim, tirando o Loki, não são personagens que têm muito apelo popular. Então, não sei. Agora, que eu concordo que a próxima fase vai ser bem focada nos Guardiões, eu também acho. Sim, vai ser bem mais cósmica, porque pela essência dos personagens que estão vindo, sabe? Pelo funeral no velório do Tony Stark, eu acho que deu pra ter um panorama do futuro. Que o rosto da Marvel agora vai ser o Homem-Aranha, Pantera Negra, Guardiões e Capitã Marvel. Mas é isso, gente. Obrigada por terem participado. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Milena. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês por pararem num domingo à tarde pra falar sobre o filme. Parar pra falar sobre o universo Marvel, pra mim, nunca é demais, assim. Nunca é incômodo. Também, eu tava precisando desabafar desse filme. Então, o prazer foi todo meu. Mas então é isso. Vamos gravar mais Bolsas Nerd juntos. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado esse Bolsa Nerd com a gente. Continue assistindo nossas redes sociais, Facebook, Twitter. A gente tá fazendo também reviews semanais de Game of Thrones. Tem nossos podcasts mensais, assim que a gente tá saindo.
nossos posts no blog. Então, continue acompanhando a gente. Muito obrigada a todos. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.